Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 17 de setembro de 2024. Silvia Bravanel diz que espírito de Jorge Lafond assombra estúdio do SBT, parte 3. Silvia Bravanel, de 53 anos, afirmou nesta quarta-feira, 8, que o espírito de Jorge Lafond, 1952-2003, intérprete de Vera Verão, estaria assombrando os estúdios do SBT, na região metropolitana de São Paulo. Segundo ela, um pintor teria ouvido o característico uepa da personagem. O estúdio 6 é muito assombrado, tanto que tem um nosso pintor, que nunca mais a gente viu, estava lá pintando, durante a madrugada, porque o pessoal sempre pinta e faz esses serviços quando não estão gravando mais, e disse que a Vera Verão deu um grito uepa, bem na cara desse pintor, disse Silvia Bravanel, em participação no podcast Paranormal Experience. Conforme Silvia Bravanel, o profissional se assustou tanto que quase sofreu um acidente de trabalho. Ele caiu para trás e viu aquele homem, daquele tamanho todo. O Lafond já havia falecido. O pintor pulou da escada e correu, e está correndo até hoje. Várias pessoas que trabalham lá, nos arquivos de fita, dizem que escutam coisas ali durante a madrugada, enfim, complementou a filha de Silvio Santos. Para além da história com o espírito de Jorge Lafond, a apresentadora contou que ela mesma já passou por uma experiência paranormal nos estúdios do SBT. Ela afirma ter tido contato com alguém de outro plano durante o intervalo de seu programa matinal. A situação acabou constrangendo-a perante a equipe. Teve um episódio no Estúdio 5, em que eu estava ali, no intervalo do Bom Dia e Cia, eu escutei alguém me chamando. A produção me falou que não tinha ninguém me chamando. Eu falei, eu ouvi uma pessoa me chamando. Eu tenho certeza. Todo mundo ficou olhando para minha cara com estranheza, relatou. Reencarnação da tia. Na mesma entrevista, Silvia Bravanel disse que acredita ser a reencarnação de sua tia. A informação teria sido passada por sua avó, após consulta com o médium Chico Xavier, 1910-2002. A tal tia seria irmã de Maria Aparecida, primeira esposa do Homem do Baú, que morreu em meados de 1977. Eu tenho uma tia e eu não a conheci porque ela morreu com 4 anos. Isso é uma coisa que a minha avó me contou uma vez. O Chico Xavier era muito amigo da minha avó, eram amicíssimos de, tipo, frequentar a minha casa. Um dia minha avó resolveu perguntar sobre a filha falecida, que era a irmã mais velha da minha mãe. Aí, o Chico falou, ela está ali. E quem estava sentada naquela sala era eu, que estava brincando. Minha avó falou, ali onde? E ele respondeu, a sua neta é a encarnação da sua filha. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec afirma que a reencarnação fortalece os laços de família. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unidade da existência os rompe. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família, ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro.
Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-la o egoísmo, nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer, assim, ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais, as de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras, a morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que, nas famílias, ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e, para outros, de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. O temor de que a parentela aumente indefinidamente, em consequência da reencarnação, é de fundo egoístico, prova, naquele que o sente, falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai, que tem muitos filhos, ama-os menos do que amaria um deles, se fosse único. Mas, tranquilizem-se os egoístas, não há fundamento para semelhante temor. Do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar, no mundo dos espíritos, 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, os quais se lhe terão ligado na terra, a títulos diversos, e, talvez, sob o mesmo título. Esta foi a crônica do amanhecer de 17 de setembro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.